O Grêmio se autoriza a sonhar maior dentro do Campeonato Brasileiro, porque a vitória sobre o Vitória dentro de casa passou por circunstâncias importantes e a consolidação de algumas ideias. É verdade que o velho problema de construção apareceu no time titular, mas o que veio do banco de reservas talvez seja a maior notícia do final de semana. Depois da vinheta, a gente mostra os melhores momentos e nós vamos analisar juntos os 90 minutos que aconteceram aqui na Arena. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a boa vitória do Grêmio. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio venceu dentro de casa. Fazia um bom tempo que isso não acontecia. E esta vitória permite o tricolor se distanciar da parte de baixo e começar a olhar para a parte de cima. Sobre o jogo, mostrando os melhores momentos a partir de agora. Acho que a gente pode fazer aqui a divisão tradicional do que foi ruim e do que foi bom. Olhando pelo lado negativo, o início do confronto ele foi muito truncado. Se a gente parar para ver, o Grêmio tinha controle, mas apesar desse controle, o time não produziu oportunidades claras de gol. Tinha a bola no campo de ataque, é verdade, mas não conseguia penetrar. Isso que o Grêmio estava com o seu meio-campo, entre aspas, ideal. Sem o Cuéllar, sim, sem o Cuéllar, mas ideal na construção. Tinha o William aberto pelo lado esquerdo, o Arthur sendo uma referência ali no meio-campo, na saída da bola, né? E ainda assim o Grêmio não conseguiu ter profundidade. Muitas dificuldades criativas. E o que me chamou a atenção foi justamente a dupla William e Arthur não conseguirem ajustar isso. Mas existe uma explicação. Pelo menos me parece mais provável que este time do Grêmio, da forma como está montado, ele tem muitas dificuldades de pegar equipes fechadas. E o Grêmio, ao jogar com 3 volantes, por mais que tenha em Arthur e tenha no William, né, os jogadores de criação, os jogadores de referência para ter essa bola no pé, não tem uma individualidade forte capaz de quebrar uma linha. E aqui é uma crítica pesada que eu estou fazendo sim ao Pavon, que saiu vaiado. O Pavon é um capítulo à parte, mas o Pavon como segundo atacante, ele pouco contribui para que esses jogadores de bom passe, de boa criatividade, consigam ter espaço para fazer algum tipo de movimento, consigam achar algum tipo de jogada, porque o esquema do Grêmio, por vezes eu olho para dentro do gramado e enxergo um time duro, todo mundo fazendo exatamente aquilo que foi pedido. Só que futebol também envolve criatividade, e a gente espera a criatividade não só de um passe, não só da inteligência de um camisa 10, mas principalmente dos pés de um atacante driblador, capaz de encontrar um espaço, se movimentar de uma forma diferente, e é isso que eu não enxergo ainda no time do Grêmio. Tem um centroavante, hoje é o André Henrique, tá lá fazendo o papel dele, mas se não tem um centroavante como já foi numa época o Soares, precisa ter um atacante insinuante, um cara que pegue a bola, né, consiga resolver num X1, e o Pavon não é este jogador especificamente. Contribui muito defensivamente, apesar do erro de hoje, mas ofensivamente, que é o que a gente espera de um atacante, ele tem dado pouca resposta. E isso acaba engessando o time do Grêmio. Mas esse é o ponto negativo. E a gente está vendo que a construção do placar, a construção da vitória, passou muito por uma saída de bola qualificada, tendo Arthur, Noriega, né? Jogadores que começam a se entender. O Noriega é um capítulo também que eu quero abordar um pouquinho mais para frente. Mas o Grêmio, com este domínio territorial, tendo a posse de bola no campo do Vitória, começou a construir. O gol, ele é um achado, a abertura do placar, né? Em dado momento, esse tipo de jogada no Brasil se chamou de cuca-ball. Lateral jogado para a área. Lateral jogado para a área gera bagunça no sistema defensivo do adversário. E aí, cara, é uma grande loteria. Às vezes ela sobra no pé do atacante, às vezes ela sobra no pé do zagueiro. No caso do jogo contra o Vitória, sobrou no pé do atacante para o André Henrique abrir o placar. Isso não é mérito de construção, mas é uma jogada que o Grêmio tem. É um plus que a equipe adquire tendo um jogador como o Marcos Rocha. Cruzamento a partir do lateral. O empate ele veio num achado do Vitória, né? O Grêmio construiu 1-0, estava muito difícil, o Vitória fazendo muita cera, e o gol do Vitória ele é muito um achado. Eu vou ser muito sincero para vocês, tá? Eu não consigo condenar com muita força o erro do Pavon no gol. O Pavon ele vem fazendo uma cobertura que é o que ele faz bem, ele faz o corte,
e para mim faltou comunicação do Gabriel Grando com o Pavon. Aliás, o Kahneman cobrou muito o Gabriel Grando também no segundo tempo por falta de comunicação. O Grando foi uma novidade na escalação, muito tempo sem jogar, não jogava há 4 meses, talvez não esteja, né, naquele ritmo com os demais companheiros. E o Pavon, ao não ser comunicado que o Grando estava na bola, porque ele estava naquela bola, ele acaba fazendo um corte e entregando nos pés do atacante do adversário. A boa notícia é que o Grêmio teve a capacidade de reagir. Por mais que o gol tenha abalado e tenha definhado o Pavon, porque o Pavon acabou depois da falha, o torcedor pegou em cima, a vaia comeu solta, o Pavon sentiu claramente, o Mano constrói o segundo gol. E eu falo isso com uma consciência tranquila, dando méritos ao treinador. O Mano Menezes teve, primeiro, a coragem de queimar um jogador. Eu sei que ele não queria queimar o Pavon, tirá-lo é sim queimá-lo. Ele deu a cabeça do Pavon para 40 mil pessoas vaiar, mas era preciso, porque o time está acima do jogador, da individualidade. O Pavon sai e o Mano também tira o Edenilson. Curiosidade, foram os 2 jogadores mais elogiados pelo Mano no Grenal. Só que cada jogo tem a sua história. Entrou o Cristaldo, né? E entrou também para resolver o jogo. O Amuso. E essa substituição acaba dando ao Grêmio a possibilidade de vencer o jogo. Porque o Cristaldo, ele teve uma boa contribuição com a bola nos pés, né? No gol, segundo gol, o gol do Amuso, ele tem um passe que é genial, é aquilo que a gente espera de um camisa 10. É verdade que o gol, ele é construído de uma maneira muito mais importante para mim, que é uma saída de pressão do Grêmio. O Marcos Rocha rouba a bola no campo de ataque. Isso é trabalho, isso é consciência de apertar, isso é mérito do Mano. O Cristaldo faz um passe genial para boa conclusão do Amuso. Porra, golaço, um gol coletivo, um gol que tu olha e vê trabalho. O Grêmio não construiu assim durante todo o jogo, mas ali tu viu que tem algo sendo trabalhado e sendo projetado, o que dá perspectiva. O terceiro gol é mérito do Amuso. Uma jogada individual que nasce de um lançamento do Noriega. Jogada individual, bola para a área. Aravena, que tem trabalhado improvisado nos treinamentos como centroavante, faz um gol de camisa 9. Então, do jogo de hoje, eu tiro aqui pontos positivos. Não acho que o Grêmio jogou bem. Não acho que o Grêmio tenha feito um jogo maravilhoso. É um time que está na zona do rebaixamento, esse Vitória. Mas o Grêmio conseguiu tomar uma pressão. O Grêmio viu que estava errando, dando espaço para o Vitória e conseguiu, num momento que poderia sucumbir, que é a saída do William por lesão, dar uma resposta satisfatória vinda do banco de reservas. O William, aliás, sentiu, é preocupante, tomou uma pancada, foi falta, o juiz nem isso deu, né? Nem cartão também deu. Ele sai de campo, gera uma preocupação aí para os próximos jogos. Mas o que interessa é que ao perder uma referência como o William, o Arthur se sobressaiu. O Arthur chamou o jogo. E o Arthur tem errado algumas coisas, assim, de movimentos técnicos, mas ao mesmo tempo eu olho e dou um desconto que é, porra, tá tudo centralizado em cima do Arthur. O Arthur tem jogado os 90 minutos e ele claramente cansa no final das partidas porque a bola passa muito por ele, está muito em cima das suas costas. E o Arthur tem ditado por completo o ritmo de jogo do Grêmio. O Arthur, para mim, fez um baita jogo. Não é o melhor em campo porque teve Amuso. O Amuso resolveu a partida e é preciso dar méritos a um jogador extremamente contestado. Pelo valor que ele custa, pela expectativa que ele gerou e por aquilo que ele não entregou. Mas hoje ele entregou. Hoje ele foi aquilo que o Antônio Brum, no momento que indicou o nome para o departamento de futebol do Grêmio, certamente esperava, né? Um jogador de impacto, um jogador de velocidade, de drible, de alternativa. A dupla de volantes, Arthur e Noriega, tá? Sobre o Noriega especificamente, o Noriega melhorou como volante do lado do Arthur. É mais fácil jogar do lado do Arthur. No último jogo, eu fiz uma crítica sobre o Noriega, dizendo, ele não jogou tão bem como volante como já tinha jogado como zagueiro. É claro, estava jogando do lado do Dodi, agora, jogando do lado do Arthur, ele subiu um nível. E ele, quando baixa para zagueiro, aí é impecável. Noriega é um baita zagueiro, agora de novo contra o Vitória, quando foi pro sistema defensivo, jogou demais, dá um lançamento pro Amuso fazer a jogada do terceiro gol. Acho esse jogador extremamente diferente. Da mesma forma que o Arthur né? O Arthur vai lá, busca a bola no pé do goleiro. Cara, o Arthur é um jogador que é fantástico. Eu falo que cobro o Arthur, que vou cobrar o Arthur pelo salário que ele tem, mas ele tá mostrando jogo a jogo que tá recuperando o ritmo de jogo e está também, né, entregando ao torcedor talvez aquilo que o torcedor espera dele, que é dedicação, que é qualidade técnica, e a perspectiva para mim, em cima desse jogador especificamente, ela é muito positiva. Deixa eu ver se eu não toquei num ponto que eu gostaria aqui de ter falado. Acho que tem uma coisa que a gente precisa individualizar, que são algumas atuações, tá? O André Henrique, que foi autor de gol, o André ele tá fazendo um papel que merece o destaque. O André ele tem trabalhado de uma maneira que
preenche lacunas. Ele foi muito cobrado com a bola rolando, os jogadores sempre orientando ele, parece que ele ainda não entendeu talvez o que tenha sido trabalhado, mas ele está se esforçando e ele é um jogador muito esforçado. O André é um garoto que está se desenvolvendo e que o Grêmio não pode deixá-lo de lado em nenhum momento, como já deixou no passado. Ele tem muito potencial e o jogo que ele fez contra o Vitória, não só pelo gol, foi um jogo bastante interessante e tá dando conta do recado. Aliás, tem contribuído mais para o time do que o Bright White contribuía, tá? Eu sei que muita gente não vai gostar, mas a realidade do campo do que eu vejo é essa. O André Henrique tem contribuído mais com o time do que o Bright White estava contribuindo recentemente. Gabriel Grando, que acabou sendo novidade por conta de um problema do Thiago Volpe, né, de um desconforto do Volpe. Boa atuação, foi extremamente seguro. Acho que merece, né, o aplauso de um jogador que não jogava há 4 meses e que veio e deu conta do recado. Gostei da vitória, acho que o Grêmio cresce, o Grêmio dá um passo importante na sua construção de equipe, tem muitos problemas, o Grêmio tem dificuldade em encarar adversários que se fecham demais, como esse Vitória se fechou, o Grêmio ainda não consegue criar com naturalidade, mas parece que a qualidade está começando a sentar nesse time. Né? Aos poucos, um Arthur recuperando o ritmo. O William não conseguiu jogar contra o Vitória, mas o William se afirmando, Noriega se destacando. Pô, isso aí dá corpo, isso aí dá elenco, isso aí pode dar até profundidade. E eu acho que o Grêmio, sim, se autoriza a pensar numa Libertadores da América. Tô falando de um G8, sim, de um G8. Depende de outros, mas primeiro tem que estar dentro do G8 e aí ver se os outros vão conseguir liberar essas 2 vagas aí, né? Primeiro faz o seu papel, pode sonhar, tá autorizado. É claro, tem que manter esse ritmo, tem que manter essa evolução, mas a 10 pontos da zona do rebaixamento, acho que finalmente o torcedor do Grêmio pode respirar dentro desse Brasileirão. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. Eu quero a tua opinião também, lerei todos os comentários. A gente se vê. Tchau, tchau.